Fala pessoal, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro emitiu um parecer prévio propondo a rejeição das contas do governador do estado. Antes de começar a falar desse vídeo, aqui o meu propósito é trazer uma análise jurídica, técnica sobre a situação, mostrar para vocês qual que é o caminho do processo da apreciação das contas e depois do efetivo julgamento, e também discutir como que isso pode cair, por exemplo, numa questão de concurso público. Se esse não é o seu foco, se você está preocupado com questões mais políticas, entre outras situações, eu recomendo que você nem acompanhe esse vídeo, porque não é o meu propósito fazer esse tipo de discussão. Agora, se você quiser fazer um debate sobre o aspecto da previsão constitucional, das etapas desse processo de apreciação e julgamento das contas de governo, aí vem com a gente acompanhar esse vídeo que ele vai ser bem bacana. Pessoal, olha só. A Constituição Federal, no artigo 71, inciso 1º, prevê que compete ao Tribunal de Contas da União emitir um parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Essas são as chamadas contas de governo. Nesse caso, o Tribunal de Contas da União apenas emite parecer prévio. Ele não julga essas contas, ele não rejeita, ele não reprova essas contas. Quem faz isso, se for o caso, é o Congresso Nacional, em relação ao Presidente da República. Quando nós trazemos para o âmbito dos estados, nós fazemos uma simetria. Então, cabe ao Tribunal de Contas do Estado emitir o parecer prévio, enquanto a Assembleia Legislativa se encarrega do julgamento. Quanto aos prefeitos, a sistemática é parecida, mas tem um detalhezinho que é muito relevante. Em relação aos prefeitos, normalmente também é um Tribunal de Contas do Estado que emite parecer prévio, cabendo às câmaras municipais realizar esse julgamento. Exceto quando você tiver um Tribunal de Contas dos municípios ou um Tribunal de Contas municipal, que daí, nesse caso, também caberá à respectiva Corte de Contas emitir o parecer prévio, e o julgamento é realizado pela Câmara Municipal. Então, sempre em relação às contas de governo, eu não vou entrar no mérito da discussão dos prefeitos municipais, porque tem uma jurisprudência do STF que a gente teria que aprofundar muito e não é o propósito desse vídeo. Mas, genericamente falando, essas contas de governo têm um parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas e o julgamento cabe ao Poder Legislativo, que é o titular do controle externo. Então, o que o TCE do Rio de Janeiro fez? Ele recebeu as contas que foram prestadas pelo governador do estado, ele analisou essas contas e emitiu um parecer prévio, propondo a rejeição, a reprovação dessas contas. O passo mais importante para a gente é que, lógico, o noticiário divulgou isso ontem, o noticiário falou assim, o Tribunal de Contas rejeitou as contas do governador. Não, o Tribunal de Contas não rejeitou as contas do governador. É lógico que é uma matéria muito técnica e exigir não só do jornalismo, como também do jornalismo colocar isso numa manchete, seria demais, Então, por isso que acaba aparecendo lá, o Tribunal de Contas rejeitou. Não, o Tribunal de Contas não rejeitou, ele não tem competência para rejeitar as contas do governador do estado. Ele apenas emitiu uma proposta e caberá à Assembleia Legislativa reprovar ou não essas contas do governador. Pessoal, professor, mas e lá na Assembleia Legislativa, como é que funciona? É muito importante você ficar atento, porque o parecer prévio ele é considerado uma peça técnico-jurídica. Por quê? Porque ele analisa tecnicamente e juridicamente essa prestação de contas. O que o TCE do Rio de Janeiro especificamente fez? Ele analisou ali uma série de irregularidades e também de impropriedades que no seu bojo, no seu conjunto, o tribunal entendeu que era o caso de propor a rejeição. Entre outras irregularidades identificadas, nós tivemos lá a ausência da aplicação do mínimo dos recursos em saúde e educação. A Constituição Federal e a legislação prevê um mínimo para ser aplicado em saúde e educação e não foi observado esse mínimo. Teve lá também a questão da destinação dos recursos dos royalties, também não seguiu exatamente as regras segundo o Tribunal de Contas. Entre outras questões que você tinha um mínimo a ser aplicado / repassado e em tese não houve essa observância desse mínimo. Fora uma série de outras impropriedades que também foram identificadas, e aí nesse conjunto o Tribunal de Contas acabou propondo a rejeição. Qual que é o prazo para o Tribunal de Contas emitir o parecer prévio? Em relação às contas do governador, o TCE do Rio de Janeiro tem o mesmo prazo em relação que o TCU tem para as contas do Presidente da República, 60 dias a contar do recebimento. Nesse caso específico do TCE do Rio, a lei orgânica prevê que o governador deverá prestar as contas simultaneamente, concomitantemente, à Assembleia e ao TCE. Então ele já envia o processo para os dois. É diferente do presidente da República, porque no âmbito federal, o presidente da República envia para o Congresso e o Congresso envia para o TCU. Então a gente quebra essa ponte, o governador já presta direto para os dois.
No caso dessas contas, no caso concreto, o relator entendeu que não foram observados todos os documentos que deveriam ter sido enviados ao tribunal, então o TCE notificou a autoridade responsável e falou: está faltando esses documentos. A autoridade enviou uma nota técnica fazendo a explicação, encaminhando os documentos faltantes, e a partir daí que começou a contar o prazo de 60 dias. Por isso que só agora, em junho, que está sendo emitido o parecer prévio sobre as contas do governador, porque teve que ter uma notificação para reenviar alguns documentos, ou para enviar alguns documentos que ficaram faltando. Outra parte muito curiosa, muito importante desse processo é que o TCE do Rio concedeu contraditório e ampla defesa ao governador do estado. Em aula, quando a gente fala da questão da emissão do parecer prévio, eu costumo comentar, olha, presta atenção no que eu vou falar, eu costumo falar que com base genérica, genericamente falando, não existiria necessariamente uma fase de contraditório e ampla defesa em relação às contas de governo. Por quê? Porque é apenas uma opinião. No entanto, tem uma decisão do STF que diz que quando houver a possibilidade de o resultado do parecer prévio gerar efeitos negativos para o chefe do Poder Executivo, o Tribunal de Contas deverá conceder o contraditório e ampla defesa. Tanto que em relação às contas da Presidente da República de 2014, que o TCU em 2015 emitiu parecer prévio propondo a rejeição, o TCU concedeu o contraditório e ampla defesa. Historicamente o TCU não concedia, mas naquele ano específico o TCU concedeu contraditório e ampla defesa. Mas voltando ao caso do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro é um pouquinho diferente. Sabe por quê? Porque o regimento interno do TCE já prevê a fase do contraditório e ampla defesa. Independente de qualquer situação, tem no regimento interno do TCE do Rio de Janeiro uma fase de defesa, né? Eu vou até pegar o artigo aqui, eu acho que eu estou com ele aqui do lado. Se você quiser acompanhar, pega o artigo 39, parágrafo 6º, né, do nosso regimento interno do TCE do Rio de Janeiro. Ele prevê o seguinte: publicada a pauta especial para fins de apreciação do parecer prévio, será aberta a vista do processo à parte interessada ou a procurador legalmente constituído, que poderá apresentar defesa escrita até 5 dias antes da data marcada da sessão em que será apreciado o processo. Então, no TCE do Rio de Janeiro, já existe contraditório e ampla defesa em qualquer situação para o governador do estado, especificamente aqui eu estou falando das contas do governador. Então, só para ficar essa questão, porque no TCU não tem essa fase, mas no TCE do Rio já tem essa fase. E mesmo que não houvesse essa fase no regimento interno, como a proposta foi pela rejeição, o TCE teria que considerar o contraditório e ampla defesa, conforme o entendimento do STF, entendimento também, não, claro, não vincula, né, mas é um entendimento do TCU também sobre essa matéria. Professor, qual que é o próximo passo? O TCE emitiu o parecer prévio, ele vai enviar esse parecer prévio para a Assembleia Legislativa e caberá à Assembleia realizar o julgamento. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro prevê lá no artigo 99, compete privativamente à Assembleia Legislativa, e o inciso 8, julgar anualmente as contas do governador, né? E aí ela vai falar sobre mais uma questão de outras situações. A pergunta que o pessoal faz é o seguinte, né? Agora algumas perguntas podem surgir. Qual o prazo que a Assembleia Legislativa tem para julgar as contas do governador? Não tem prazo. Constitucionalmente não tem prazo. Só para que vocês tenham uma ideia, as contas do presidente da República não são julgadas pelo Congresso Nacional. Eu acho que eu posso estar enganado, mas é desde 98, se eu não me engano, que não tem julgamento das contas do presidente da República. Eu posso estar falhando ali exatamente a partir de qual ano, mas o fato é que faz mais de 20 anos, ou cerca de 20 anos, que as contas do presidente da República não são julgadas no Congresso Nacional. Alguém pode perguntar, professor, mas em 2015 o TCU emitiu parecer prévio e o Congresso julgou as contas da presidente da República, tanto que ela sofreu um impeachment. Não, pessoal, não confundam uma coisa com a outra. O julgamento das contas é um processo específico, o processo de impeachment é outra história. O governador do estado do Rio pode sofrer um processo de impeachment?
Pode, mas isso aqui é uma questão política, isso é uma questão que a Assembleia vai analisar. Ela pode utilizar o parecer prévio do Tribunal de Contas como referência para esse processo de impeachment? Pode por quê? Porque é um processo político. E aqui já entraria mais uma discussão do direito constitucional que não caberia a gente analisar. Mas o processo de impeachment não se confunde com o julgamento das contas. As contas de 2014 da Presidente da República, que teve um parecer prévio pela rejeição emitido pelo TCU, essas contas não foram julgadas até hoje, né? Elas não teve julgamento. O processo de impeachment é uma outra questão. Então a Assembleia Legislativa vai receber essas contas e ela pode realizar o julgamento nos próximos dias, como ela pode simplesmente deixar de molho lá o processo e não realizar o julgamento. Infelizmente, é muito comum disso acontecer Brasil afora. Não sei como é que está a situação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas pelo menos no Congresso Nacional já faz alguns anos que as contas do presidente da República não são julgadas. Pois bem, professor, mas esse parecer prévio gera algum efeito jurídico? Eu quero dizer, o governador do estado sofre alguma consequência jurídica pela simples, pela única emissão do parecer prévio? Não. O STF já tem jurisprudência dizendo que o parecer prévio ele tem natureza meramente opinativa e não gera efeitos jurídicos por si só. Então, se a Assembleia Legislativa não realizar esse julgamento, o governador não fica inelegível, ele não perde o mandato, não acontece nada de errado. Ele pode ficar inelegível se a Assembleia Legislativa realizar o julgamento e concluir pela rejeição das contas. Ele pode perder o mandato se ele sofrer um processo de impeachment, mas volto a dizer, processo de impeachment não tem nada a ver com as contas, ou não que não tenha nada a ver, mas não é uma relação direta e imediata com o processo de julgamento das contas. Foi um vídeo um pouquinho mais geral, mais uma conversa, mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Galera, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.